Muito obrigada, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas participantes dessa CPI, os convidados que atenderam o nosso chamado prontamente, e até para tranquilizar o colega Alex, que acabou entrando depois, nós iniciamos um diálogo aqui antes da sessão entrar no ar, um diálogo muito profícuo, inclusive, como sempre respeitoso. Eu aproveitei o ensejo para tirar dúvidas e debater um pouquinho com o doutor Colara várias questões da área da saúde, a situação da SUSEM, né, que eu tentei, vamos dizer assim, salvar várias instituições da votação do 529. Obviamente, dependemos dos votos de todos os colegas da casa para que possamos salvar a FUP, o Oncocentro, o IMESC, o ITESP, os fundos das universidades, da FAPESP, da PM, retirar toda a parte do ITCMD. Então, eu acredito que foi uma vitória muito grande, e dependemos hoje dos votos de todos, da base e da oposição também, mas eu confesso que ainda tenho aquele sentimento com relação às outras instituições e um sofrimento especial com relação à SUSEM. E antes de começar a reunião, até que conversei com o doutor Colara sobre a SUSEM, ele disse que participou de um evento com o doutor Marcos Boulos, e está convicto de que a Secretaria da Saúde vai poder absorver a maior parte dos profissionais que hoje trabalham na SUSEM. Paralelamente ao nosso encontro aqui, eu já estou tentando agenda, tanto com o superintendente da SUSEM, como o coordenador na Secretaria da Saúde, da Coordenadoria de Controle de Doenças, para que nós possamos acompanhar esse processo. Então, para tranquilizar o deputado Alex, eu entendo que essa reunião foi mais uma oportunidade para esse diálogo, para esses esclarecimentos, e eu acredito que o marco da nossa CPI seja, desde o início, o respeito para com todas as pessoas que são convidadas, e não seria diferente nessa oportunidade. Então, me senti contemplada com relação ao IABAS, pela pergunta do deputado José Américo, me senti contemplada com relação aos laboratórios, pela indagação da deputada Analice Fernandes. Eu até quero explicar, e aí, se o doutor Colara puder fazer algum comentário a esse respeito, que eu recebi telefonemas de pessoas que se apresentavam como funcionários do IANSP, mais especificamente, funcionários do laboratório do IANSP, e essas pessoas estavam chateadas porque entendiam que esse laboratório tinha um potencial maior do que aquele em que está sendo utilizado, e no ver dessas pessoas, não teria sido necessário contratar um laboratório externo para fazer, se eu entendi bem, os testes da Covid-19. E uma das pessoas que fez o contato falou na contratação da Biofast. Aí nós solicitamos a documentação, o doutor Colara mandou, o presidente encaminhou, na verdade, não me lembro se encaminhou para o meu e-mail, disponibilizou, eu vi a documentação, e somente então entendi que o IANSP contrata muitos laboratórios, porque no momento em que eu recebi a denúncia, a sensação que eu tive era de que o IANSP sempre teve um único laboratório próprio e, de repente, contratou a Biofast. E não foi isso que os documentos mostraram. Então, muito objetivamente, se o doutor puder novamente falar, explicar melhor como é que funciona esse laboratório próprio, né, se é um departamento dentro do IANSP, onde é que fica, se ele está sendo subutilizado, se sabe dizer quantos funcionários tem, entendeu? Só para que nós possamos dar essa satisfação para o público, porque eu acreditei verdadeiramente que as pessoas que procuraram o gabinete não procuraram com ânimo de fazer nenhum tipo de vingança ou conspirar contra quem quer que seja. Eu acreditei e acredito que são funcionários que estão se sentindo subutilizados. Então, se o doutor Colara puder falar especificamente sobre esse laboratório próprio, se ele deixou de ser utilizado, o que está acontecendo com ele, eu agradeço, até como uma satisfação para o público e para esses funcionários que confiaram no meu gabinete. E também, aproveitando o ensejo, haja vista que estamos na votação do 529, e eu aproveito essa oportunidade para pedir, novamente, aos colegas da base, aos colegas da oposição, aos colegas independentes como eu, que hoje votem
não à extinção da FURP, do Oncocentro, do IMESC, do ITESP, ao confisco do ITCMD, a retirada dos fundos da PM, das faculdades públicas e da FAPESP. E eu queria que o doutor explicasse um pouquinho a parte do IANSP no PL 529, e eu digo por quê. Quando esse PL chegou, eu sempre vou buscar explicações técnicas, e uma parte se manifestou no sentido de que o recolhimento, né, vigente, ele seria desproporcional, porque um contribuinte que tem, por exemplo, um filho, ele colabora com o mesmo tanto de um contribuinte que tem, vamos dizer assim, 7 filhos, independentemente de usar os serviços ou não. Então, muitos técnicos que eu ouvi se manifestaram no sentido de que o ajuste feito pelo 529 tornaria os recolhimentos mais proporcionais. Por outro lado, recebi outras pessoas no gabinete que trouxeram uma outra visão. Entenderam essas pessoas que a aprovação do PL traria o seguinte risco: aquele funcionário que colaborava de maneira, muitas vezes, até voluntária, até, vamos dizer assim, solidária, por não utilizar o serviço e por não ingressar com nenhuma medida para interromper a contribuição. Uma vez que a contribuição se eleva, esses funcionários passariam a questionar o desconto. Então, o que essas pessoas explicaram no gabinete é que um suposto ganho de caixa para o IANSP poderia ter um reflexo contrário, porque muitos funcionários entrariam com ações para deixar de colaborar. Então, se o doutor Polara, né, como responsável pelo IANSP, puder falar um pouquinho sobre essa mudança, né, realizada por meio do 529, eu também agradeceria, não para, vamos dizer assim, referendar a posição que eu acabei por adotar, porque eu adotei convicta de trabalhar para salvar as prioridades que eu deixei muito claras desde o primeiro momento, mas para que a sociedade seja esclarecida, tanto a sociedade como um todo, como aqueles funcionários públicos que colaboram, contribuem para o IANSP, e principalmente aqueles que utilizam os serviços. Seriam essas as ponderações, senhor presidente, novamente agradecendo os convidados pela inestimável presença. Com a permissão do senhor presidente, eu posso responder? Então, eu agradeço mais uma vez a nobre deputada Janaína Pascoal pela oportunidade que eu vou ter aqui de realmente esclarecer dúvidas e críticas que são feitas de uma forma que eu acho uma forma muito difícil de você aceitar, que é a forma anônima. A denúncia anônima, ela já foi referida por um ministro do Supremo como tendo um problema nascituro. Essa foi a descrição. E existem várias referências jurídicas mostrando a fraqueza da denúncia anônima. E eu acho que isso aí eu gostaria de me revoltar contra a denúncia anônima, porque senão nós cairemos num período jacobino. Nós já estamos num período jacobino no país. Esse embate ideológico acirrado cria uma contaminação ideológica de todas as atividades, e nós nos vemos realmente, muitas vezes, e eu sou muito vítima disso, em várias vezes na minha vida eu fui afetado por inquéritos baseados em denúncia anônima que realmente nunca dão nada. Por quê? Porque já o fato de ser anônimo já mostra uma fraqueza da certeza da pessoa que está denunciando. O nosso laboratório, deputada, é um dos melhores de São Paulo. O laboratório aqui dentro do hospital, ele é extremamente equipado, nós temos toda a aparelhagem, nós temos 140 funcionários. E não se esqueça que eu tenho aqui um hospital de 800 leitos, com exames feitos nesses pacientes todos os dias. 11, 12 exames feitos por paciente por dia, dos pacientes internados. Todos esses exames são feitos no doente internado, no nosso laboratório. Não foi impedido nenhum desses exames de serem feitos. Por outro lado, da mesma forma, os exames ambulatoriais, das milhares de consultas que são feitas aqui no nosso ambulatório,
também são feitos dentro do nosso laboratório. O que aconteceu é que a pandemia trouxe modificações em muitas áreas, tanto que nós estamos aqui conversando pelo vídeo, quando eu poderia estar aí junto com vocês, como eu já fui muitas vezes, conversando lado a lado. Então, muitas coisas foram alteradas por causa da pandemia. Uma delas é a oportunidade da pessoa fazer o exame após uma consulta ambulatorial ao lado da casa dela. Só isso. Mas se ela quiser vir aqui fazer, nós estamos de portas abertas. O problema é que nós não podemos admitir a aglomeração que se fazia aqui, porque a pessoa vinha para cá quase que comprar um clube, um iate clube, um clube de encontro de amigos, porque são vários idosos que vinham aqui, passavam o dia aqui no IANSP, fazendo exames, fazendo consultas, eles gostam de vir aqui. E eles vão estar podendo vir assim que a gente terminar a pandemia e terminar a proibição das aglomerações. Nós não vamos mudar isso. Enquanto, nesse interregno, nesse período, nós vamos autorizar, sim, as pessoas a fazer exames em qualquer uma das nossas unidades já credenciadas há muitos anos. Isso não modifica em nada a nossa capacidade de atendimento. Pelo contrário, nós vamos estar justamente dando um conforto maior ao nosso funcionário público e dando uma segurança maior a ele. O único exame que nós não conseguimos fazer dentro do IANSP foi justamente o PCR, que é um exame que depende de um insumo que estava difícil de se encontrar no mercado. Então, se eu tenho um exame que eu não consigo fazer e eu tenho uma rede credenciada que faz o exame, por que não permitir a rede credenciada de fazer o exame? Assim que eu tiver condições de comprar o insumo, o hospital volta a fazer. Até agora não conseguimos. Então, fica bem claro que o nosso laboratório não foi modificado, nós não tivemos nenhuma demissão, nós temos 140 funcionários trabalhando, todas as máquinas funcionando, não foi uma questão de substituição, porque eles têm um movimento enorme de exames, justamente de todos os pacientes internados dentro do hospital. Essa é a resposta à primeira pergunta. A resposta à segunda pergunta é, na realidade, nós, como administradores, isso que foi aprovado na emenda 259, era um anseio nosso. Nós não aumentamos nenhum real. A contribuição, deputada Janaína, de R$60 que os funcionários fazem. O funcionário, em média, paga o nosso convênio R$60 por mês. Nós fazemos milagre com isso. Me indica um laboratório que custe menos do que R$500, R$600. Nós, com 1/10 do dinheiro, nós conseguimos prestar todo o atendimento no estado inteiro de uma forma particular. Mas essa contribuição de 2% dos funcionários públicos estava sendo corroída por duas atitudes que se tomou no passado. A primeira atitude é essa que a senhora muito bem referiu, não cobrar de dependentes. Então, o que acontecia? A pessoa tinha um filho, tudo bem, 2 filhos. Quando eu fui ver, tinha pessoas que tinham 8, 10, 12 dependentes. Aí, quando nós fomos ver, o que estava acontecendo? A pessoa pegava a guarda jurídica de um sobrinho, a guarda jurídica de um enteado, e para que ele pudesse ter direito ao IANSP, porque não pagava. O dependente não pagava. E nós estamos cobrando de cada dependente, deputada, 0,5%. São R$15 por dependente. É muito pouco. E isso vai fazer com que nós equilibramos um pouco as nossas contas. O outro grande desvio que corroeu, que comprometeu a arrecadação do funcionário público, foi a autorização de se colocar o pai e a mãe como agregado. Todos nós sabemos que os idosos custam muito mais caro para os convênios do que os pacientes não idosos. E nós tivemos uma avalanche de 450 mil idosos entrando no IANSP, pagando exatamente a mesma coisa que o funcionário paga, mas utilizando 10, 15, 20 vezes mais a estrutura do IANSP, o que comprometia justamente aquele funcionário
e pagava os seus R$60 e precisava do atendimento. Então, o que nós pedimos? Nós pedimos que, de acordo com a resolução da ANS de 2003, resolução 63 da ANS de 2003, permite que qualquer convênio, quando a pessoa completa 60 anos, aumente a prestação em até 71%. Essa é a resolução. Nós pedimos para que, em vez de pagar R$60, pagasse R$30 a mais, pague R$90 quando a pessoa tiver 60 anos. Quer dizer, eu acho que foi uma coisa muito boa, tanto para nós como para os funcionários. Não vai comprometer o orçamento de ninguém, porque os valores são muito baixos, mas como nós temos 1,5 milhão de pessoas, R$10, R$15 que eu cobre de uma pessoa, para nós faz uma diferença muito grande. Isso vai fazer com que nós adquiramos um status maravilhoso. Qual é o status que eu quero? Eu quero ser independente do dinheiro do Tesouro. Eu quero deixar de ser uma instituição que recebe dinheiro do governo, mas que presta serviço ao governo de uma forma adequada, sem comprometer os gastos públicos. Eu acho que isso é maravilhoso. E nós vamos conseguir, mantendo os mesmos R$60 dos nossos funcionários, desde que a gente possa cobrar R$90 do idoso e R$15 de cada um dos dependentes. Então, é uma coisa que eu não entendo qual foi a grande discussão, qual foi o grande problema, porque, para nós, talvez a gente foi colocado dentro de um pacote que não tinha lugar, né? Eu estou me sentindo dentro desse pacote, mais ou menos como Pôncio Pilatos no credo. Eu não sei por que eu estou dentro desse pacote. Então, o que eu quero dizer? Eu quero agradecer muito a votação. Estou dizendo que nós não íamos fechar as contas esse ano, com essa ajuda que os senhores nobres deputados nos deram. Nós vamos realmente não só conseguir isso, como aumentar a nossa tabela. E aí responde a sua pergunta sobre a solidariedade. Eu tenho certeza que a hora que eu começar a credenciar hospitais bons, tanto em São Paulo como no interior, todos os funcionários públicos de altos salários que abandonaram o IANSP, porque nós já fomos abandonados pelos altos salários, eles vão retornar. Por quê? Nós vamos dar um atendimento a um preço que não existe no mercado. Muitos desses, só por causa de poder realizar exames pelo IANSP, já estão retornando, já estão pedindo o retorno. Então, o que eu quero dizer é que essa votação para nós ajudou muito, a aprovação do nosso plano ajudou muito. Os funcionários vão ver que nós vamos ter, a partir do próximo ano, um IANSP totalmente diferente. Eu preciso que a minha tabela de pagamento dos hospitais aumente para que eu seja competitivo, para que os hospitais aceitem os nossos dependentes, os nossos usuários como pacientes. E eu não quero ser o patinho feio do mercado, que eles dizem, não, esse aí é o IANSP não paga mesmo. Então, fica uma coisa assim, muito ruim, sendo que aqui o Hospital do IANSP é um dos melhores hospitais do Brasil, o corpo clínico aqui é todinho de professores, nós fazemos cirurgias maravilhosas, nós temos o mais baixo índice de mortalidade do Covid, nós temos nós tivemos cerca de 600 pacientes internados na UTI, a grande maioria se recuperou. Então, o que eu quero dizer é que os senhores vão ser testemunhas de que, a partir do próximo ano, nós vamos ter um novo IANSP. Nós estamos realmente pedindo para profissionais fazerem uma avaliação da nossa tabela em relação ao mercado, para saber o que está faltando para que a nossa tabela seja competitiva. Será que é a forma? Será que é o valor? Nem sempre é o valor. Às vezes é a maneira pela qual você cobra. Então, eu quero que as minhas últimas palavras realmente sejam de agradecimento e de otimismo, de esperança, porque eu acho que nós temos uma pérola na mão, que é o Instituto de Assistência Médica do Servidor Público do Estado. Muito obrigado.
doutor Polara, pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, cumprimento o senhor, a equipe, e agradeço o presidente também. Saúde!